A resplandecência da humanidade sobre a vida. Eu dedico imensamente com uma deslumbrante capacidade de se ver sobre um contexto de se viver e que possa estar a humanidade repleta de uma grande trajetória sobre o grande desenvolvimento de nossas raças, educação, religião e política que nos faz sentir toda a ressonância que se brotou e nasceu sobre uma grande formalidade da vida que possamos densificar essa história como o maior salto do ser humano sobre a vida e que a vida foi formada de uma grande classificação como se diz na física atomicamente sob uma relatividade de expulsão que podemos desenvolver várias sínteses e saber como tudo começou desde o começo da luz que se fez a vida e sob a parte sociológica em que se desenvolveu entre o meio cultural em uma grande resplandecência da humanidade sobre a vida. Assim se fez o mundo feito em luz e trevas em que supostamente possamos acreditar sob seus meios catastróficos que se alinham sob a grande relatividade de construção e destruição em seus vários aspectos físicos que possamos observar todo o seu amadurecimento tanto espiritual quanto material que suposta ação no homem seria como tudo começou em uma grande reunião de artefatos e funções que nos faz limitar sobre um gênio que possamos encontrar em suas unidades físicas e funcionais fundamentais que aprendemos e vimos com clareza que o amadurecimento do ser humano nos faz ressaltar um contorno sobre toda a relação do homem com a natureza que possamos compreender entre os três reinos que nos predominam e nos faz agir sobre uma grande concepção do espírito, corpo e alma como um ser mutável que vive quase alado sob a mesma existência do universo que possamos dizer que somos em tudo e todo um pequeno universo que pela formalidade e construção da vida fomos classificados sobre uma natureza mais elétrica que pela alquimia da vida tudo está contido sob um conjunto relativo à vida ficando o ser humano como um ser material que se criou-se sobre uma química nuclear que chamamos de núcleo atômico e podemos dizer que estamos nos desenvolvendo na prática, sociologicamente entre várias relações que nos fazem entender e compreender também como foi criada a vida na Terra em que aqui poderemos saber um pouco dessa teoria que poderemos explicar sobre o Gênesis vs o Big Bang por Damasceno Júnior graduado em História e depois falarei sobre a resplandecência da humanidade sob a vida em um contexto de se viver e que possa estar a humanidade repleta de uma grande trajetória sob o grande desenvolvimento de nossas raças, educação, religião e política que nos faz sentir toda a ressonância que se brotou e nasceu sobre uma grande formalidade da vida que possamos densificar essa história como o maior salto do ser humano sob a vida. Dentre os vários obstáculos com que o educador se depara ao longo de sua carreira, os profissionais das disciplinas História e Biologia enfrentam um percalço a mais: ensinar a origem do mundo, segundo fontes científicas. Segundo a história, houve uma grande explosão no espaço, o Big Bang, em que um átomo primordial se expandiu. Como resultado da explosão, uma esfera incandescente se resfriou, originando o universo. Em virtude dessa explosão, reações químicas foram se desencadeando, formando micro-organismos que evoluíram até chegar ao que conhecemos como homem. Segundo a Bíblia, Deus criou o céu e a terra. Durante 6 dias foi criando o ar, a água, as árvores, animais e, por último, criou Adão, o homem. No 7º dia, descansou. Um dos assuntos mais polêmicos da história, sem sombra de dúvidas, é a origem do mundo. Esse embate não vem de hoje. Desde o início da civilização o homem busca respostas para tal questionamento. Mais tarde, durante a Idade Média, a cada nova descoberta sobre a evolução o cientista era condenado à fogueira, pela Inquisição, acusado de heresia.
A Igreja proibia qualquer difusão sobre nossas origens, que não fosse a versão bíblica, e proibiu o indivíduo de buscar conhecimento para tal indagação, aprisionando os livros e pesquisas referentes ao tema. A situação se agrava mais ainda quando a escola tem como mantenedor alguma entidade religiosa. O professor, mesmo religioso, não pode se abster dos fatos e mascarar a ciência. Para se ter acesso aos estudos que temos hoje, referentes ao tema, muitos estudiosos deram suas vidas. Da mesma forma, nossa sociedade foi construída em cima de moldes religiosos. Pode ser muito grave para a ordem confrontar a fé de um indivíduo. Então, qual caminho o educador deverá seguir? Esse debate permeia as discussões acadêmicas há séculos, sem que se chegue a uma conclusão. Cada lado, munido de suas verdades, e cada verdade munida de interrogações. O papel do educador é de investigar os fatos, embasado teoricamente, a fim de propor um debate científico. Mas quando o assunto ferir princípios religiosos, o debate cessa. Eu quero dizer que possamos estar em um mundo de transformações em que somos fruto do prazer que ao mesmo tempo passamos e somos provas realistas de um sistema relativo a todas as resistências e transformações que nos replica a todas as relações socializadas pelo ser humano que tem seu papel conservador e que se educou sobre uma grande relatividade de fatos ocorridos desde a pré-história até os dias de hoje em que aprendemos a amar com amor e a odiar com ódio, ficando nossas contradições sob um sistema de educação como um meio social de desenvolvimento pessoal até a subida do homem à procura de Deus. Em tudo se começa pela religião que, segundo a Bíblia, Deus criou o céu e a terra. Durante 6 dias foi criando o ar, a água, as árvores, animais e, por último, criou Adão, o homem. No 7º dia, descansou, ficando em suas palavras que suspiraram para o mundo inteiro sob seu valor. Criação e educação, e entre vários aspectos podemos classificar esse termo, e assim se conservaram sob a vida e Deus. Talvez esteja dividido em vários deuses e que em tudo e por tudo só seria apenas um, ficando o ser humano mais sob uma relação com a natureza da vida mais suficiente à luz da clara evidência sobre o ser humano hoje em dia no seu papel social, que poderemos dizer o quanto aprendemos com a vida, a menos que não sejam muitos iluminados por falta de fé ou a desvalorização sob a Igreja Católica como incertos e grandes oportunistas que desvalorizam o nome de Deus como uma coisa.